Cuidado com o frio. Frio congela e o gelo paralisa. A paz do Senhor Jesus, queridos, amém? Amém? Aquece o teu coração aí com a presença do Espírito de Deus nessa manhã, porque Ele é uma realidade neste lugar. O Senhor já está falando grandes coisas em nossas vidas e é importante a gente estar atento, amém? Convido você a abrir a tua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo nos dado por São Mateus. Nós vamos ler hoje capítulo 13, e nós vamos ler dos versos 24 a 30, 24 a 30 do Evangelho de Mateus, capítulo 13. Momento que nós já estamos meditando, que já começamos a meditar. Mateus 13, 24. Que eu tenho certeza o Senhor vai esquentar essa manhã gelada, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. O frio congela até a voz, né? Falei aqui com a nossa irmã que um grupo de louvor rouco é complicado. E nós temos que repreender em nome de Jesus, amém? Mas Deus é bom, né? Você encontrou aí, verso 24? A santa palavra do nosso Deus, o Evangelho inspirado pelo Espírito de Deus, diz assim, ó. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou por cima o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e produziu frutos, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Palavra de Deus para mim e para você, amém? Senta no teu lugar aí, com alegria, glorificando e exaltando o nome desse Deus que pode te aquecer nessa manhã. Glória a Deus. Essa semana, meditando, veio umas coisas, umas memórias assim da minha juventude, infância, juventude. E você sabe que uma das maiores forças brasileiras, produtivas brasileiras, é a propaganda, né? Nós somos muito bons nisso. Não era, mas depois da década de 80, nós nos tornamos um grande produtor de comerciais. Teve existe uma premiação na Europa sobre propaganda no mundo, e o Brasil foi muito mal qualificado na década de 80, no começo, e aí começou a ter um empenho, Washington Oliveto, um monte de cara brilhante aí para produzir propagandas geniais. Eu lembro de uma da década de 80 que eu nunca esqueci, e essa semana ela voltou na minha cabeça assim, puf, quando eu comecei a ler o Evangelho, que é uma propaganda de um shampoo anti-caspa. Quem é novinho como eu vai lembrar. Aliás, vai lembrar não, eu trouxe aqui para vocês verem, vou ficar de lado aqui, os nossos irmãos vão colocar para você ver essa aí, que negócio genial. Não é possível. Que é isso? É caspa. Eu já não falei pra você usar Denorex? Denorex tira esse peso das suas costas. Denorex é tão bom que parece remédio, mas não é. E você pode usar diariamente. Que cabelo macio. Glória a Deus. Tem um monte de propaganda dessa aí, desse mesmo produto, muito interessante. Tem até nos Estados Unidos um monte. Quem é novo igual o Firmino assim, lembra dessa daí? Lembra? Eu não sei se tinha cabelo, caspa assim. Mas a chamada da propaganda, o slogan da propaganda é: Denorex parece, mas não é. Tem uma até na piscina, Cassandra Nemberg era uma menininha, ela é um cara, ele saia da água, então, nosso cabelo é Denorex, parece remédio, mas não é. Parece, mas não é. Esse era o slogan da campanha, e essa semana eu lembrei muito disso, lendo o Evangelho. Isso é muito interessante, porque
Nesse mundo que a gente vive, muito pouco se inventa, muito se aproveita, né? E assim, desde essa, já passou aí 40 anos ou mais, não só com shampoo anti-caspa, mas você já percebeu que no mundo de hoje tudo parece, mas não é? Tudo é baseado na aparência, mas nada é o que aparenta. Parece que é tudo aparência, mas falta conteúdo, não parece? O sujeito é milionário. Aí na aparência, deve ser um cara, nossa, deve ter capacidade, deve ser inteligente, deve ser formado, trabalhador, empreendedor, nada. É só um influencer que fala um monte de bobagem na internet. Nossa, que músculos, hein? Não, é anabolizante, besta. Aí você fala, nossa, mas que definição isso? Nada, é silicone. Tudo parece, mas não é. É interessante isso, eu fico pensando, que carrão, hein? Parece que está bem, nada, é um carnezinho de 178 prestações. Tudo é uma aparência, é impressionante, eu fico encantado, né? Porque as coisas tomaram, nesse contexto, do parece, mas não é, né? Nossa, você está linda naquela foto, nada, é Photoshop, né? É impressionante como o mundo tem caminhado para uma coisa do engano, né? De nos tapear. É um contexto de fachada, e desse Denorex para cá, a coisa parece que aumentou e isso aqui denuncia um problema, porque nós estamos formando conceitos e pessoas, sei lá, parece que meio fajutas, sabe? Não é aquilo que deveria ser, é uma coisa que parece, mas nada é de verdade, tudo parece, mas não é. E isso eu quero dizer para você, em todas as dimensões da vida, não é só em todas, esse parecer, mas não ser, isso é um problema enorme. Nas relações mais íntimas, esse cara parece que é um amigo, é nada. Quando deu ruim, ele puxou o carro. Parece que é amigo, mas na hora H não foi, não. E você acha que é na igreja a gente está longe disso? Está fora? Está livre? Não. Não, mas aquele ali é o seu pastor. Não, é só um coaching. Porque pastor está para longe disso. Eu sei, é pastor, ele tem milhões de seguidores na internet. Não, ele só é um animador de auditório, ele faz um talk show de piadas sobre sexo. Então ele ficou famoso. O pastor mesmo não é. É uma avalanche de gente que diz que é pastor, mas ninguém pastoreia. Parece pastor, mas não é. Pastor Denorex. Na época a gente até brincava, tudo virou Denorex, porque tudo parece, mas não é. E é uma realidade, eu queria que você entendesse, a verdade é que esse mundo de faz de conta, no fundo, faz muito mal para o povo que tem a vida baseada na verdade. É um mundo complicado, a gente tem que estar atento, é um mundo de mentira, e por isso, por ser um mundo perigoso e que é de mentira, já foi alvo do Evangelho. Não estou falando tudo isso à toa, porque no Evangelho de Jesus Cristo, hoje, ele contou uma parábola para nos alertar sobre esse problema, porque Jesus quase que ele falou, ele não falou, aliás, Jesus não disse, talvez se fosse hoje ele diria, cuidado para não se tornar um crente Denorex, talvez aqui esteja a essência, cuidado com o perigo desse mundo de fachada, porque está escondendo verdades aí que é importante você ficar atento. O evangelho de hoje é meio complicado, porque Jesus está falando assim, olha, eu estou trazendo um alerta para vocês. Nós estamos no capítulo 13 de Mateus, já desde a outra semana, e nesse capítulo tem 58 versículos, em que Jesus conta 7 parábolas, e parábolas sempre sobre o reino de Deus. E nós estamos aqui hoje, nos versos 24 a 30, no centro desse momento, no centro desse capítulo, no centro talvez de tudo, e Jesus alerta aqui exatamente com essa questão, porque Jesus está querendo dizer aqui, ó, cuidado com esse mundo que parece, mas não é, aparenta ser uma coisa que não é, e ele começa no mesmo lugar que nós já estávamos, aonde? Na roça, na lavoura, no mesmo lugar da semana passada, porque ele diz assim, acontece com o reino dos céus, acontece com o governo de Deus, o mesmo que acontece com um homem que escolheu um saco de ótimas sementes selecionadas, e semeou uma roça de trigo com elas. Veja, acontece com o governo de Deus na terra,
A mesma coisa que acontece com o homem que pega sementes selecionadas e semeia uma roça com ela. Enquanto as pessoas dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio por cima, bem no meio do trigo, e foi embora. Presta atenção aqui. Eu quero que você já vá entrando na mente do Senhor para você tomar posse da palavra de Deus nessa manhã. Trigo você sabe o que é, né? Trigo não tem dúvida, tem? Trigo você tem na sua mão. Um sequinho, mas você tem. Esse trigo é ressecado para enfeite, mas trigo é isso aí. Essa plantinha maravilhosa, extraordinária, que na história da humanidade, aliás até hoje, é uma das maiores fontes de alimento que existe no mundo. Trigo. Uma fonte de alimento rica. Depois que é colhido esse grão aqui, ele tira da espiga, se torna um grão semelhante a um grão de arroz, que moído vira o quê? Farinha de trigo, que você sabe que hoje você não tem, hoje você compra no Iazu no pacotinho, né? Mas na roça não, a gente precisava pegar esse grão, botar no moinho de pedra, moer, ele vira uma farinha de trigo, que nós usamos para fazer bolo no café da manhã, mas também usamos para fazer o principal, o quê? Pão. O maior alimento da história da humanidade, pão. Aliás, pão que hoje a gente está demonizando, né? Os marombados de hoje resolveu demonizar o pão, Cleide, porque é carboidrato. Ai, Deus me livre, é carboidrato. E tem pior, porque no cara tem o tal do glúten. Meu Deus, agora o problema virou glúten, Cássio. Tem o tal do glúten, e glúten, nós estamos demonizando o glúten. Meu Deus, mas não pode. Querido, o glúten é importante. Eu fico pensando como esse mundo anda desviado e agora não serve. Aliás, pão só serve se não tiver glúten. Eu fico pensando, isso é uma mentira desgraçada. O diabo inventou esse negócio do glúten para dizer que tem pão que não tem glúten. Como assim? Se é feito de trigo que tem glúten, vai ter que ter glúten. Então isso é mentira. Inclusive porque o glúten sempre ajudou a alimentar e sustentar a humanidade por milênios, né? Então não toma posse disso aí não, que é conversa do diabo. Nós estamos entrando em umas conversas. Você acha que foi à toa que Jesus diz em João 6,48, eu sou o quê? Quem eu sou? O pão da vida. Eu sou o pão da vida. Olha como isso é bonito. Mas também é o seguinte, se fosse hoje, talvez Jesus viesse aqui e falasse assim, eu sou o pão da vida. Talvez alguém se levantar e falar, Jesus, o senhor é com glúten ou sem glúten? Porque eu tenho intolerância a glúten. E eu acho que tem mesmo, mas, querida, a gente tem inventado umas doenças, não tem? A gente tem inventado umas doenças estranhas, novas, né? Pão é o alimento mais acessível, barato que a humanidade já teve até hoje. Quando a fome tomou conta de Israel, pega um pouco de farinha de trigo, põe água, amassa, faz um bolinho, põe no forno e come. Não tem nada mais acessível, barato e que alimenta a humanidade. O pão alimenta e sustenta, e se faz com trigo. Eu quero que você entenda por que Jesus está usando. Um homem separou as melhores sementes que ele tinha e semeou uma roça, mas veio o inimigo e semeou por cima, no meio do trigo, o joio. O que Jesus está querendo dizer com isso? Nós precisamos entender, né? Joio, na verdade, é um capim. É um capim que cientificamente tem um palavrão que chama Lolium temulentum. Temulentum, um negócio estranho. É uma erva daninha, e geralmente por ser uma erva daninha, era infectada por uns fungos que produzem toxinas, que são muito graves para o ser humano. Nessa plantinha tem isso. Em muitos países, o nome do joio se remete à embriaguez, é o joio embriagante. Por quê? Exatamente por isso. É comum encontrar uma substância chamada temulina, que é o tal do temulentum aqui, do nome científico, e essa temulina é um alcaloide muito tóxico. Então é uma plantinha sorrateira que vai nascendo, se mistura com a plantação de trigo, que não alimenta ninguém, pelo contrário, que faz muito mal para as pessoas. Vamos entrando na cabeça de Jesus aqui, porque Jesus vai longe, às vezes a gente passa muito por cima, ele vai longe. Na verdade, é uma espécie de capim, é uma erva daninha tóxica, que tem uma qualidade, uma característica muito intrigante. Ela nasce, ela se mistura com as plantações de trigo, ela se adaptou muito, e ela acabou ficando igualzinha ao trigo. Igualzinha. Tem uma foto aí? Tem, né? Olha lá. Parecida demais. Na plantação é difícil, às vezes, identificar a diferença, só com o tempo você vai. Quando ela nasce,
É tão parecido que na roça, no Paraná é muito comum isso. Diz que isso aí era o falso trigo, é chamado no Paraná até hoje, eu estava lendo uma matéria sobre, é um falso trigo. Joio parece, mas não é. Na roça, para você semear uma plantação de trigo, antes você tem que jogar na terra um agrotóxico para matar o joio, senão você está perdendo a sua plantação. Até hoje. Joio parece, mas não é. Joio é Denorex. Compreenda a mente do Senhor que ela é brilhante, porque o homem separou as melhores sementes de trigo, semeou sua roça, mas o inimigo veio enquanto todos dormiam e semeou por cima, no meio do trigo, o joio foi embora. Bom, o tempo passou e a lavoura brotou, o tempo passou e a roça cresceu, e quando começou a crescer os frutinhos e deu fruto, deu as espigas, deu os frutos, perceberam a diferença. Quando os cachos surgiram, falaram, opa, não é a mesma coisa. Tem coisa misturada aqui. Os empregados da história de Jesus, os empregados correram e foram contar para o dono da roça. O senhor não semeou uma semente boa na sua roça? Por que então tem esse monte de joio no meio da plantação? E o homem respondeu, foi o inimigo que fez isso. Os empregados falaram assim, então o senhor quer que a gente arranque? Ele falou, não. Se vocês arrancarem o joio, pode ser que vocês também vão arrancar também o trigo. E aí ele diz, deixe que o joio e o trigo cresçam juntos, e no tempo da colheita, eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita, colham tudo, mas agora separem o joio, amarrem em feixes e queimem no fogo, e o trigo separem e guardem no meu celeiro, porque o trigo é meu e esse eu quero. Palavra de Deus para mim e para você nessa manhã, e eu quero que você tome posse dela. Porque, meu irmão, minha irmã, diante de um mundo Denorex, vem o Senhor nos alertar sobre os perigos que estão diante de nós. Eu quero que você compreenda isso, porque Ele já nos ensinou que o campo é o quê? É o mundo todo. O campo é o mundo todo. Ele, quem é o semeador. E Ele, semeador, semeia a boa semente. E o que é a boa semente? É a palavra de Deus que sai da sua boca. Não foi isso que nós já aprendemos aqui semana passada? A palavra de Deus que Ele semeia, é a sua palavra. Semana passada você entendeu que esse campo é composto de muitos solos, sim ou não? Solos secos, solos duros, pedregosos, solos iludidos, e os solos são os corações humanos, sim ou não? Nós aprendemos isso aqui, os corações humanos que recebem a semente da palavra de Deus. Mas hoje o nosso Senhor vai além na sua parábola. Jesus é muito empenhado, Ele está preocupado conosco, e por isso Ele traz outro alerta para nos ajudar a viver neste mundo Denorex. Que alerta? Ele diz, além de mim, tem outro semeando no mundo. Presta atenção aqui, isso é muito importante. Isso diz respeito à família de Deus nessa manhã, aos filhos e filhas de Deus que se reúnem nesse lugar. Jesus está alertando aqui o que? Além de mim, tem outro semeando no mundo. Na explicação dessa parábola, Jesus na frente, depois você lê na tua casa, ele explica direitinho. Porque ele diz que além dele, o semeador da boa semente, está sempre semeando uma palavra de vida. Existe mais alguém, quem? O inimigo, o diabo, semeando no coração das pessoas uma semente ruim, uma semente falsa, uma semente Denorex, porque ela parece a palavra de Deus, mas não é. Observa isso, como isso é cuidadoso. Jesus explicou isso. Uma falsa palavra no coração das pessoas. E eu quero que você tome posse disso, porque isso é muito importante. Meu irmão, a semente de trigo é a palavra de Deus, e a semente de joio é a palavra do inimigo. Compreende isso? Isso é fundamental que você receba. Porque, presta atenção, em alguns momentos, elas são muito parecidas, em alguns momentos, mas quando nós verificamos os frutos, nós notamos claramente a diferença que existe. Basta olhar os frutos que você percebe que elas não são iguais, não. O semeador celestial vai semear, independente do solo ele vai semear, e o inimigo semeia por cima, no meio, e por isso é tão importante nessa manhã que eu e você possamos entender qual que é a preocupação de Jesus com as nossas vidas. O que tem incomodado o coração do Senhor conosco em nome de Jesus? Fique atento aí. Eu já disse aqui que o nosso coração é palco de muitas batalhas, não disse? E por que é muita batalha? Porque o Senhor tem semeado nele, no nosso coração, uma semente que nos alimenta e nos faz viver. Deus tem feito isso, sim ou não?
Entretanto, junto com ela, junto com o que o Senhor tem feito, no meio, por cima, sempre tem alguém semeando uma palavra falsa no coração das pessoas, uma palavra que parece, mas não é. E a nossa parte é o quê? Discernir. A nossa questão é discernimento. Porque se nós permitirmos que essa falsa palavra tome conta do nosso coração, presta atenção, nós vamos ficar intoxicados, e aqui está o problema de Jesus, nós não seremos alimentados, pelo contrário, nossa vida espiritual vai mirrar, e eu quero que você fique muito atento com isso em nome de Jesus, amém? Isso é muito relevante. Se a nossa parte, na semana passada, era preparar o solo, preparar o coração para receber a palavra de Deus, hoje o Senhor quer nos dar mais um cuidado, mais uma atenção, que nós temos que tomar, porque a nossa parte também é saber discernir o que tem sido semeado no nosso coração, junto com a palavra de Deus. A palavra de Deus eu não tenho dúvida, porque o Senhor tem semeado no teu coração em nome de Jesus, sim ou não? Dia após dia o Senhor tem semeado uma palavra maravilhosa, o Espírito Santo de Deus tem vindo, mas veja, junto com ela tem alguém querendo desviar as pessoas, tem alguém querendo dividir as pessoas. E a cada um de nós cabe o quê? Aprender a discernir o que é a boa semente, aquela que nos alimenta, aquela palavra que nos torna fortes, que nos faz alimentar e melhorar o mundo em que nós vivemos, e que deseja fazer de nós algo que o Senhor espera, porque senão, existe outra que quer fazer de nós pessoas meio tóxicas, sabe? Ervas que querem intoxicar o mundo. Existem intenções no mundo espiritual, nós temos que estar atento a isso, em nome de Jesus. Você entende isso? Você entende a parábola de Jesus aqui? Por que ele está querendo contar? Isso é muito importante. Se Jesus semeia a boa semente, a boa palavra, o diabo semeia a semente ruim, e que cabe a cada um de nós, cabe o quê? Saber discernir e separar uma da outra. Separar e enxergar. E por isso, eu gostaria de tomar essa parábola de Jesus aqui, como uma grande fonte de discernimento. Isso é maravilhoso, para que jamais nós possamos permitir que o mal se aposse daquilo que é o lugar onde o Senhor deseja reinar. Que lugar é esse? É o nosso coração. Percebe isso? É fundamental isso. Por isso a primeira coisa que eu preciso dizer para você, eu vou dizer 3 coisas muito rápidas para você nessa manhã. Mas eu vou dizer uma coisa, em primeiro lugar, fundamental, que eu quero que você tome para a tua vida, que você leve para a tua casa. Presta atenção. O nosso compromisso sempre será com a verdade. Por isso, não permita que o teu coração se iluda com aparências. O nosso compromisso é e sempre será com a verdade. Não nos cabe nos iludir com aparências. Fique atento com isso. Para esse mundo do parece, mas não é, nesse mundo denorex, o Senhor nessa manhã vem nos alertar sobre o quanto isso pode nos afastar daquilo que Ele quer fazer na nossa vida, em nossa vida e através da nossa vida, porque nessa parábola Ele explica, aliás, Ele anda adiante, ele se esforça em reforçar o ensinamento, ele se esforça muito para explicar, mostrando que tudo isso pode encher o nosso coração de mentiras e enganos, e se nós permitirmos isso, o que vai prevalecer não será o reino de Deus, mas será o reino deste mundo, e você precisa estar atento, é muito importante isso em nome de Jesus. O Senhor está aqui nessa manhã, porque Ele não quer permitir que esse mundo encha o nosso coração com mentiras, em nome de Jesus, e enganos, e com isso não pode prevalecer qualquer coisa, tem que prevalecer o reino de Deus na nossa vida, na nossa casa, em tudo que nós somos, em nome de Jesus, amém? Nada nesse mundo pode nos dividir, nós somos família de Deus, filhos e filhas de Deus, levantadas nesse tempo como uma plantação, para que o nome do Senhor seja grande nesse mundo, e nada vai nos dividir em nome de Jesus. Se nós não aprendermos a discernir o que é a boa palavra, daquela semeada para nos enganar, o nosso coração vai se encher de enganos, e ao invés de trigo, que alimenta os famintos, nós vamos nos tornar alguma coisa que intoxica, que divide mais do que alimenta. É difícil ouvir isso? Verdade do Evangelho, desculpa. E você vai entender. O compromisso do Senhor qual é? Semear a palavra. Mas nós temos que entender Jesus, porque Ele está dizendo hoje que tem outro também semeando em cima do que Ele pregou. Tem outra palavra sendo dita, e esse outro deseja nos dar uma palavra que na aparência parece igual. Parece, mas não é. Mas é igualzinho, é de Deus. É uma palavra enganosa, enganosa que se reveste da palavra de Deus, mas não é verdade. Essa é a semente, é um joio parecendo que é trigo, só que não. Veja isso, erva daninha, prejudica, impede
os frutos verdadeiros, impede o propósito. Meu irmão, na quarta-feira nós estávamos aqui, nós ouvimos, e a palavra nos alertou sobre o que anda nos alimentando. E isso é muito importante, o quanto é importante assumir que quem somos nós. Realmente, nós somos adultos, homens e mulheres espirituais, que não vão ser sustentados por qualquer coisa. Nós precisamos de uma palavra de verdade, uma palavra sólida de verdade em nossa vida, em nome de Jesus, amém? Essa palavra não é fácil de ouvir não, mas é ela que nos alimenta, nos sustenta e nos salva, em nome de Jesus. Portanto, cuidado com o parece, mas não é. Cuidado, ela só serve para iludir. Esse negócio só serve para... Cuidado com as palavras que só iludem, mas não revelam a verdade. Você entende a diferença? E nós temos que tomar posse disso, porque isso é de Deus. O mal está querendo fazer de você algo que Deus não planejou. Os planos de Deus, Ele está querendo impedir. E eu queria dizer para você uma coisa, não tem jeito, presta atenção aqui. No coração humano existe o bem, mas também existe o mal. Dentro de cada um de nós, não se engana, o ser humano se engana demais. O ser humano adora uma mentira, mas se você for muito verdadeiro, você sabe que aqui dentro de nós tem muita coisa boa, mas também se manifesta muita coisa ruim. Está onde isso? Dentro de cada um de nós. No mundo de hoje, aliás, na história de Jesus, o bem e o mal convivem lado a lado. Está aí o bem e o mal. E um fato isso, essa escolha de quem é dele. O Senhor resolveu não colher, Ele falou, deixe que cresçam juntos. Estão lado a lado, eu quero que você tome posse disso. Então, às vezes na comunidade, às vezes na sociedade, na família, nos grupos de amizades, no trabalho, o bem e o mal existem e convivem juntos, o tempo todo. Aliás, dentro de mim existe o bem e o mal, dentro de cada um de nós, esse é o ser humano. Por isso, você pode até se perguntar, mas por que isso, Deus? Por que Deus não acaba com o mal de vez? E Ele responde para você, sabe por quê? Porque eu te amo. E porque eu te amo, eu quero mostrar para você que você é livre para escolher o que você quiser da sua vida. Deus nos fez em liberdade. Ele não só fez o bem, permitiu o bem e o mal, mas Ele também nos fez com a capacidade maravilhosa de ter um Espírito que nos ajuda a discernir e escolher. Compreenda aqui o que Jesus está querendo nos mostrar nessa maneira. Escolher pelo bem e o mal é uma possibilidade do coração humano. Todos nós temos diante de nós dois caminhos. Quem escolhe? O diabo. Quem escolhe? Deus. Quem escolhe somos nós. Essa é a nossa parte. E nós temos que estar atento com isso em nome de Jesus. Na parábola, o diabo também semeou. Mas os frutos que nascem, só nascem no coração que permitir. Porque pela vontade de Deus, o mal nunca vai prevalecer na nossa vida. Por que prevalece? Porque o ser humano não vigia. Porque ele permite dar ouvido a uma sementeira errada. Porque ele permite que coisas ruins falem na sua cabeça. Por isso ele acaba com a sua vida destruída. Em nome de Jesus. Do mesmo coração nasce o trigo, mas também nasce o joio. Por isso, aliás, na igreja tem uma frase que a Lê adora, que fala assim, nós somos o nosso maior inimigo, né, Lê? Por que nós somos o nosso maior inimigo? Porque aqui dentro existem duas possibilidades, Jesus está dizendo isso. Eu semeio no coração humano o trigo, mas vem outro semear o joio, e cabe a nós discernir e escolher o que nós faremos prevalecer nesse mundo, na nossa vida, e o que nós somos, em nome de Jesus, amém? Às vezes a gente não entende que o mal está aí como o bem está também, de quem é a escolha. Por isso nós temos que aprender a assumir a nossa responsabilidade. É muito importante isso. O problema é aquilo que vai brotar de dentro de nós. Porque nós temos que assumir isso, querido. Porque o Senhor vai semear sempre uma boa semente no coração humano. Sempre a esperança de que há salvação, que o mundo pode ser melhor, que a nossa vida pode ser abençoada. O Senhor sempre vai semear a boa semente. Ele deseja salvar toda a humanidade. Mas na medida e na mesma medida, o diabo também semeia no coração humano. E assim vai ser joio e vai ser trigo. Depende do quê? Da decisão do coração humano. E o nome disso é liberdade. De quem ama. De quem não aprisiona, de quem não obriga, de quem não acorrenta. Você foi criado com Deus com capacidades de decidir o que você quer na tua vida, e Ele quer te ajudar a escolher pelo bem. Em nome de Jesus, amém? Então, como pastor é um negócio chato, que sempre tem que aconselhar, né? O meu conselho é, não se iluda com aparências. Não se iluda com coisas que só querem dividir a nossa vida. Não se renda a isso. Se comprometa com a verdade sobre o que é o mundo que você vive. O mal está aí, sim ou não?
Tem gente que eu converso que às vezes parece que o mundo parece que ele vive no mundo de Barbie, no mundo de Nárnia, porque, pelo amor de Deus, né, não é no mundo que ele vê, o mundo está aí, o mal está aí, e o mal, inclusive, está querendo bater na nossa porta. Se comprometa com a verdade sobre esse mundo, se comprometa com a verdade sobre quem somos nós, porque em nós, existe dentro de nós a possibilidade do bem e do mal. Mas veja, quem se compromete com a verdade, quem não se ilude com mentiras, diz não ao mal que foi semeado, e por isso se torna plantação de Deus, campo de trigo que vai alimentar e matar a fome deste mundo, em nome de Jesus, amém? É muito importante nós saber quem nós somos diante de Deus, assumir essa responsabilidade, não ficar passando a bola não, porque tudo é culpa de Deus, quando não é de Deus é do diabo, e a nossa responsabilidade não tem? Jesus está dizendo, eu semeio a boa semente, você preparou o teu coração, você vai receber a boa semente, essa semente vai te dar vida, vai transformar a tua história, mas tem outros semeando junto comigo, presta atenção, e você precisa permitir que esse solo brote a semente adequada, em nome de Jesus. E eu digo isso, sabe por quê? Eu estou particularmente cansado de ouvir pregação dizendo que nós somos vítima, nós somos injustiçados, o mundo oprime, e oprime mesmo, né? E como oprime? O mundo oprime, mas nós não temos responsabilidade? Anda difícil ouvir coisa aí, por aí, dizendo que nós temos que nos comprometer com a verdade, que a responsabilidade também é nossa, porque nós não temos nenhuma. O mundo está morrendo, nós não temos responsabilidade. Eu estou cansado disso. A gente é injustiçado, sim, mas Deus tem semeado uma palavra que muda a nossa história, tem ou não tem? O mundo é difícil, mas Deus tem nos ajudado, Ele tem sido a nossa força, sim ou não? Ele tem sido o nosso sustento, Ele tem sido tudo, sim ou não? E o que nós, seres humanos, temos feito com isso? Deixando que palavras indevidas comandem a nosso coração, é isso? Iludidos com palavras que dizem que nós somos injustiçados, é isso? Querido, em nome de Jesus, você não é injustiçado, eu não sou coitadinho não, sabe por quê? Porque eu tenho um Deus poderoso o tempo todo na minha vida, me ajudando a viver, sustentando a minha história, mostrando os buracos, mostrando o que intoxica. O Senhor me alerta, o Senhor fala comigo, e por isso a responsabilidade de escolha é minha. A gente fica ouvindo pregações que diz que o mundo é mau, e é mesmo, mas a gente não ouve pregações dizendo que o mundo é mau, porque o coração do ser humano é mau. O meu é. E eu tenho que dizer não para ele todos os dias. Todos os dias eu acordo e eu tenho que dizer, o Senhor é Deus, Ele é soberano, e na minha vida vai mandar Ele. Porque se depender de mim, você sabe o que vai virar minha vida? Isso é o ser humano, e nós temos que ter essa consciência. A gente não ouve que a gente precisa melhorar o mundo, e nós vamos melhorar o mundo quando nós melhorarmos o nosso coração. É assim que o mundo melhora, é assim que o mundo é mais justo, em nome de Jesus. Nós temos que aprender a ser, isso que nós vimos aqui que o teatro mostrou, lindo, juntos, com empatia, cuidando uns dos outros, pensando no outro antes de comer tudo e deixar o outro sem comer nada. Nós temos que pensar nisso. E onde está isso no nosso coração, que não pode ser egoísta, querido? O mundo vai ser melhor quando o coração do ser humano não querer tudo para ele e achar que o outro também tem direito. O mundo vai ser um lugar melhor quando esse coração aqui mudar. E é isso que Jesus está interessado. É isso que Jesus quer fazer em nome de Jesus, amém? Por isso a minha alegria nessa manhã é estar no meio de um povo que sabe que o mundo é o que ele é. Mas aqui se reúne um vistoso campo de trigo que existe nesse lugar para alimentar este mundo, para fazer dele um lugar mais justo, para que a glória, o reino e o poder não seja nunca de ninguém, mas seja sempre de Deus. É para isso que esse lugar existe, em nome de Jesus, amém? Mas eu quero dizer a segunda coisa para você, a partir dessa parábola, a partir do que eu aprendi aqui hoje, essa semana, com esses cachinhos de trigo lindo, cuidado com os julgamentos, porque juiz só tem um. Cuidado com as aparências que iludem. Cuidado com os julgamentos, porque juiz só tem um. E eu estou dizendo isso, porque na história de Jesus, ele diz que a plantação brotou, que deu frutos, e os frutos, quando deram, você puderam discernir entre o joio e o trigo, por quê? Porque Jesus diz em Mateus 7,20, que pelos frutos você conhece alguém. Você não conhece pela roupa, pela religião, pela aparência, pelo cabelo, você conhece uma pessoa pelos frutos. Jesus disse isso no Mateus 7. E assim, quando frutificou, foi possível reconhecer no meio do trigo também o joio. E os empregados correram para contar para o dono da casa, do dono da lavoura, da roça, e disseram o quê? Senhor, o senhor não semeou uma boa semente?
por que é que tem tanto joio no meio da lavoura? E ele disse, foi um inimigo que semeou também. E aí os empregados falaram o quê? O Senhor quer que a gente arranque? E ele disse, não, porque quando vocês forem arrancar o joio, também vão arrancar o trigo, e eu não quero isso. Observa a atitude aqui desses trabalhadores, porque como ela não é o que o Senhor espera. Presta atenção aqui. Arrancar o joio significa eliminar tudo que é contrário, né? Arrancar o joio significa eliminar o que a gente não concorda, com aquilo que é diferente de nós, na igreja ou fora da igreja. Arrancar o joio é arrancar aquilo que a gente acha que não é legal, porque não é igual a gente. E aqui eu quero dizer para você, quando a gente toma essa atitude, isso aqui é atitude das empregadas, é atitude de quem acha que sabe a verdade. Aliás, atitude de quem acha que é dono da verdade. Mas deixa eu te dar uma noticiazinha aqui. Verdade para nós é assim, não tem dono, sabe por quê? Porque verdade para nós é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Isso é a verdade. E essa pessoa chamada Jesus Cristo, ninguém tem dono não. Não tem dono não. O nome dele é Jesus, é a nossa verdade. Então veja, em um mundo que o mal se manifesta, misturado com o bem, alguns queriam arrancar o joio. Mas isso não está de acordo com a vontade do Senhor, porque a nenhum de nós cabe julgamento. Quem merece? Atormentado, tadinho, só. Oremos. Quem merece? Eu sim, ele não. Nós temos que tomar posse disso. Cuidado com o julgamento. Cuidado porque às vezes o julgamento pode denunciar um coração que está inclinado para uma mentira. Que mentira? Que só os outros erram, que só os outros pecam, que só o outro tem problema. Essa é uma mentira semeada no coração humano. E nós temos que estar atentos, sim ou não. Presta atenção, religião é espaço de julgamentos, religião é espaço de separações, a gente gosta de apontar, e isso não é semeadura de Deus, em nome de Jesus. Os judeus não admitiam se misturar com nenhum outro povo, eles tinham ojeriza das outras pessoas, os outros povos vão tudo para o inferno, porque eleitos e santos somos nós, e isso é muito problema, porque um dia, por exemplo, só para ilustrar para você, levaram aos pés do Senhor, diante do Senhor, uma mulher pega em flagrante adultério, um pecado gravíssimo, um pecado imperdoável na Bíblia, flagrante adultério, e disseram o que para Jesus? Os religiosos judeus disseram o quê? Essa mulher pecou, e segundo a lei, nós temos que apedrejá-la, porque a lei diz que ela pecou e tem que morrer. Agora você se deu conta da resposta do Senhor? Ela tem que morrer. E a resposta do Senhor foi o quê? Se ela tem que morrer, porque ela pecou, então quem não pecou, vamos começar a matar. Que lindo. Ela tem que morrer porque ela pecou? Concordo. Então quem não pecou, vamos executar. Observa isso. Se tem que morrer os pecadores, quem é que tem que morrer? Por isso nós temos que tomar cuidado com os julgamentos. Cuidado com a nossa mão. Jesus disse em Mateus 7, versículo 1 e 2, não julguem para não serem julgados, porque com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados, com a medida que vocês medirem, vocês também serão medidos. Observa isso, o que o Senhor espera do nosso coraçãozinho, onde Ele semeia a palavra da vida, mas tem outro semeando outra palavra, dizendo, está vendo aquilo ali que Ele fez? E nós temos que estar atento. Ser humano adora julgar e achar culpado. Mas se conselho de pastor serviço para alguma coisa, eu sei que não esquece, eu queria dizer para você, esquece esse negócio de julgamento. Meu irmão, deixa isso para Deus. Deixa para o Senhor. Porque juiz só existe um, que é Ele, ninguém mais. Ele e mais ninguém. No mundo do parece, mas não é, reina um negócio chamado intolerância. É o que você vê lá atrás, lá fora, o tempo inteiro. Porque as pessoas têm que aparentar uma coisa que elas não são. É de aparência. Agora, elas sabem que elas são. Elas sabem os seus buracos. Elas sabem os seus traumas. Mas como o que prevalece não é a verdade, é a aparência, elas sabem, mas elas demonstram uma coisa que elas não são. Percebe aqui? E aí você sabe, elas não admitem a verdade. Elas vivem a ilusão de uma mentira. O que sobra? Julgar os outros. Por isso que o julgamento é tão complicado. Eu não encaro a verdade da vida. Eu prefiro viver uma... E o que eu faço? Eu julgo os outros. É horrível ouvir isso, né? Mas você tem que ouvir porque é a palavra de Deus no nome de Jesus. E eu tive que ouvir isso aqui essa semana, então o problema é todo teu.
Presta atenção, cada um de nós tem uma história de vida. O que nós ouvimos aqui hoje de forma tão bonita como o ministério? O que nós ouvimos? Cada um de nós tem uma história de vida. E nós somos o quê? Diferentes. Tem alguém aqui que é igual a alguém? Tem alguém aqui que tem o mesmo cabelo que o outro? Tem a mesma identidade? Tem alguém aqui? Não. Cada um de nós tem uma história, cada uma mais difícil que a outra. Todos nós somos diferentes, meu irmão, em nome de Jesus. E por isso, a nós não cabe julgamentos, mas tolerância. É o que o Senhor espera de nós. Nós temos que aprender a ser cristão. A gente não é juiz de ninguém, não. A parábola de Jesus aqui nos leva a não querer julgar e arrancar do nosso meio aquilo que é diferente. A nossa atitude é outra. Onde está o Espírito Santo de Deus, nós agimos de outra forma. E a igreja não entende isso até hoje. O Senhor quer que a gente arranque? Não. Deixe que cresçam juntos até o tempo apropriado da colheita. Deixe que cresçam juntos, porque quem vai decidir sou eu, diz o Senhor. A colheita é minha, diz o Senhor. A tentação aqui, que está sendo semeada no coração, que é querer agir como dono da colheita, julgando e decidindo quem merece e quem não merece. E ele diz, não, esse não é papel de vocês, esse papel é meu. O nosso papel é ser coração de Deus, é ser a medida do amor de todas as coisas, que acolhe, que abraça, que tolera. Ah, mas eu não concordo, eu sei, mas segundo a Bíblia está errado, eu sei. E a quem cabe julgar? Jesus Cristo, o Evangelho, nos convida nessa manhã a trilhar outro caminho. O trigo não pode se igualar ao joio, e trigo não julga, trigo confia em quem? No justo juiz e só nele, em nome de Jesus, amém? Nós não estamos aqui para julgar e condenar as pessoas, nós estamos aqui para amar e dar oportunidade de que a palavra de Deus seja semeada e que a pessoa possa encontrar o caminho da salvação. Esse é o nosso papel aqui, em nome de Jesus, amém? Amém. Uma coisa pouco compreendida, dentro dessa igreja até que nós já enfrentamos situações horríveis e que eu não julguei, mas eu dei oportunidade de mudança. Vai mudar? Não sei, não cabe a mim julgar, vai mudar. O meu papel é dar oportunidade, e o Senhor é a oportunidade, em nome de Jesus. Amém? E a terceira e última coisa que eu preciso te dizer, presta atenção aqui. A terceira e última coisa que essa palavra nos exorta, sabe qual? Administra a paciência, porque o tempo de tudo vai ser de Deus e não nosso. Aprenda a ter paciência, porque o tempo é dele e não nosso. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque os trabalhadores falaram o quê? O senhor quer que a gente arranque? Não, porque se arrancar o joio, vai também arrancar o trigo, e o trigo é meu, o trigo me pertence, o trigo eu quero preservar, trigo eu quero guardadinho para usar no momento que eu quiser. Então deixe que cresçam juntos, e no devido tempo, e no tempo da colheita, no tempo da minha colheita, eu vou mandar o ceifeiro separar o trigo do joio. Isso nos ensina o quê? Sabe o que isso nos ensina? Presta atenção aqui, que realmente nós não podemos julgar, porque justo juiz é só ele, mas também, nossa parte é o quê? É esperar com paciência e confiança, porque o mundo pode ser injusto, o mal está aí, e eu sei que está, tem se manifestado todos os dias na nossa vida, tem nos rondado, tem, mas no tempo certo, no tempo adequado, o Senhor vai fazer justiça na terra e na nossa vida. Você confia nisso? No tempo, no meu tempo, no tempo da minha colheita, deixa que eu vou separar o bem do mal. E nós temos que entender isso, nós temos que tomar posse disso, porque meu irmão, minha irmã, se você deseja colher na tua vida, entenda que você depende inteiramente do Senhor para colher. Nós não vamos colher se a gente sair por aí dando foiçada em todo mundo, arrancando tudo e fazendo do nosso jeito. Nós temos que esperar, nós dependemos do Senhor. Ainda que o mal exista, Ele não vai dar a última palavra na tua vida, porque você é trigo na semeadura de Deus. Você tem recebido no seu coração uma palavra, e o Senhor é bom. E se você decidiu pela boa semente da palavra de Deus, entenda, espera com paciência e confiança, porque no tempo dele, o Senhor vai te recompensar em nome de Jesus. No tempo dele, a recompensa virá sobre a tua vida. Você entende isso? Você recebe isso? Portanto, se o mundo anda um tanto quanto Benorex, se o mundo parece, mas não é, você é diferente. O Senhor veio aqui nessa manhã para dizer para você que você não. Você tem que ser o que você é de verdade. Nós somos o que nós somos. Nós encaramos as verdades sobre nossa vida. Nós encaramos apegados na mão do Senhor. E nós permitimos que o Senhor transforme todas as coisas. O que é que nós temos que ser?
um lindo campo de trigo plantado pela boa semente da palavra de Deus, que foi semeado em nosso coração pelo Senhor. É isso que nós somos. É isso que eu e você somos em nome de Jesus. É isso que você é. Você recebeu aqui, né? Olha que bonito. Recebeu aí? Levanta assim todo mundo. Olha o que nós somos aqui. Olha aqui. Presta atenção. Nós somos um trigal. Isso aqui é você. Você é uma oportunidade maravilhosa desse mundo se alimentar, desse mundo ter o que comer, desse mundo ser saciado de toda a sua fome, de toda a sua sede. Isso é você. Trigo é isso. Essa rica oportunidade das pessoas se alimentar da sua vida. Jesus falou: vão e sejam os meus testemunhos neste mundo, as minhas testemunhas. Vão e permita que o mundo se alimente de quem você é, de tudo que eu fiz em você. É isso, essa abençoada oportunidade de alimento. Foi para isso que Deus criou esse mundo e colocou você para viver nele. Porque depois de você, presta atenção aqui, isso é importante. Depois de você, esse mundo não pode ser mais do que ele era. Depois de você, a sua casa não pode ser mais do que ela era. Depois de você, a sua família não vai ser mais nunca o que ela era. Porque depois de você, presta atenção, você é trigo, você veio, você foi plantado pelo Senhor. E você vai alimentar, você vai mudar a história de vidas à sua volta. O Senhor espera isso de nós. Tem trigo aqui nessa manhã? Tem? Não tire isso da sua mão. Leve isso para a tua casa e lembre quem você é. No coração de Deus. Às vezes, para virar pão e alimentar os outros, sabe o que precisa fazer com isso aqui? Moer? Cuidado. Não precisa moer não. Sei lá. A gente faz uma canja com isso aqui e come. Nós somos trigo. Nós vivemos para alimentar. E aí você vai dizer, sabe o quê? Se alguém tiver fome, pode vir, porque aqui tem alimento. Ei, se alguém precisa de uma palavra, pode vir, porque aqui tem palavra. Se alguém precisar de oração, pode vir, que aqui tem. Porque nós somos um trigal. Nós somos plantação do Senhor para a glória do nome dEle. Se alguém precisar de abraço, de conselho, de comunhão, se alguém precisar de um coração da manhã de hotel, de ajuda, pode vir, porque aqui tem uma plantação de trigo lindo e pronto para ser usado pelo nosso Deus nesse tempo, em nome de Jesus, amém? Você se coloca à disposição do Senhor para ser o que Ele é? Hein? Eu achei bonito que a gente não combinou, mas o louvor colocou um louvor ali com um trigal, né? Você percebeu? Tão bonito. Então, meu irmão, é preciso ter paciência e aprender a conviver com as contradições e as diferenças deste mundo. E não é porque você não concorda, porque você sabe que não serve para o reino de Deus, você sabe. Os trabalhadores sabiam que aquele joio não servia para ser colheita de Deus, eles sabiam, mas eles arrancaram? Não. O Senhor falou, não arranquem, vai ter que viver junto até o dia que eu separar, eu vou mandar colher, e eu vou separar o joio do trigo, porque esse papel é dele em nome de Jesus, amém? Então nós temos que tomar posse disso, porque isso é a vontade do Senhor, paciência. Entenda que o reino é dele, não é nosso. As medidas do reino dele é dele, não são nossas. É por isso que a nossa parte é ter compromisso com a verdade. E somente com a verdade, só a verdade. Porque nós somos... O que você é? Levanta de novo, eu sou. Eu vou pinturar, eu vou botar isso aqui na porta da minha geladeira. Eu sou isso aqui, ó, trigo. Eu alimento as pessoas. Às vezes, eu confesso para vocês, eu até me desabafar um pouco, às vezes eu oro ao Senhor, no meu silêncio eu oro ao Senhor e eu falo assim, Senhor, onde é que eu me encaixo nisso aí tudo que eu vejo? Onde é que eu me encaixo em tudo isso? Quem sou eu no meio dessa igreja evangélica de hoje? Quem sou eu? E aí sabe quando eu faço essas perguntas, Deus vem e responde, sabe com o quê? Com o evangelho que explica tim por tim. Essa foi minha oração depois que eu li uma notícia de um pastor acusado de abusos infantil. Falou, Senhor, quem que sou eu nesse mundo evangélico miserável? E o Senhor vem me dar o evangelho, para me dizer quem eu sou, quem você é, quem somos nós. Eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. O evangelho é a verdade. O evangelho é a verdade. E você precisa entender, sem verdade, sabe o que nós nos tornamos? Joio. Sem a palavra de Deus de verdade, nós nos tornamos... Essa é a alerta de Jesus. Sem a semente dele, nós nos tornamos semente indevida, joio. Pode ser bonito, pode ser vistoso, pode ter milhões de seguidores na internet, mas no final não vai produzir nada. Não produz salvação, no final não leva ninguém para o céu, no final não agrada ao Senhor.
Vai para tua casa hoje despreocupado, despreocupada. Não se preocupe, porque o problema do mal desse mundo não é teu. O problema teu é o do teu coração. É ser ferramenta de Deus. O teu problema é ser trigo. É alimentar as pessoas com a verdade da palavra de Deus. E o resto, pastor, e essa miséria, pastor, deixa com o dono da lavoura, porque ele sabe o que fazer. E essa semeadura que ele fez, a colheita também é dele, e a tua vida está nas mãos dele, e a salvação é nossa em nome de Jesus, amém? E eu termino dizendo que Deus nos ajude a vivermos o tempo todo movidos pela verdade que só a palavra dele tem para as nossas vidas. E se você concorda com isso, você pode até aplaudir ele em nome de Jesus. Aplauda, levanta o teu trigo assim, ó. Glória a Deus, fica de pé. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Só que você, meu irmão, presta atenção. Receba aí para a glória do nome do Senhor. Você é trigo. Você é plantação do Senhor nesse tempo, para que esse mundo entenda que existe um Deus e que o que Ele planejou está para muito além do que nós imaginamos. Existe um Deus que quer usar a tua vida para transformar a história de pessoas neste mundo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Você crê nisso? Creia. Nosso Pai que no céu está com uma grande